fizemos grandes avanços no tratamento da AIDS, não é? E o Brasil foi um dos países pioneiros no combate à AIDS através do uso de medicamentos. Nós, em 95, tínhamos a mesma prevalência do HIV do que a África do Sul. Nós começamos a distribuir medicamentos gratuitamente pelo Ministério da Saúde. Hoje a África do Sul, que não fez o mesmo, tem 10% da população adulta infectada. O que significa que se nós tivéssemos como eles estão hoje, nós teríamos cerca de 17, 18 milhões de brasileiros infectados. Mas, segundo o Ministério da Saúde, nós temos cerca de 800 mil, mais ou menos. Ainda é um número muito alto, mas é um número relativamente pequeno em relação ao tamanho que essa tragédia poderia ter. Nós fizemos esses avanços grandes na área dos tratamentos, mas na área da prevenção nós temos feito muito pouco. E o que aconteceu com o pessoal mais jovem? Eles não viram o que a gente viu no passado. Aquela imagem da AIDS como uma doença fatal, inexoravelmente fatal, pessoas que iam sendo consumidas pelas infecções e ficavam, no fim, personagens que pareciam retirados dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Essas imagens eram imagens muito fortes. E quando você via uma imagem dessa numa pessoa que você conhecia, você sentia que aquilo podia te atingir também. Felizmente, hoje a gente trata a doença e a doença se transforma numa doença crônica tratável. Porém, morrem cerca de 11 a 12 mil pessoas no Brasil ainda todos os anos. A AIDS está longe de estar controlada. E as gerações mais jovens, que não enfrentaram esse problema, que não viveram esse problema, têm uma ideia meio romântica, sabe? Meio fantasiosa, de que tudo bem, não é assim também, não pega tão fácil. E na pior das hipóteses, se pegar, eu me trato. Só que esse tratamento não é tão simples, né? É tomar remédio pela vida inteira, enfrentar efeitos colaterais, enfim. Não é uma brincadeira você contrair AIDS, o vírus da AIDS de jeito nenhum. Trabalho de destaque na ciência básica, como é feito aqui no laboratório de HIV. Isso nós temos alguns laboratórios no país de um nível muito bom como este. E nesses laboratórios você faz a pesquisa básica, que é essencial para os avanços, não é? Para você descobrir novos caminhos. Agora, em relação à prevenção, a prevenção requer um esforço da sociedade, tem que envolver as organizações governamentais, as não governamentais, tem que envolver os meios de comunicação de massa, tem que ser tem que ser medidas coordenadas para você atingir a população mais de perto e medidas concretas. Você tem que pegar as crianças que estão aí chegando na puberdade, entrando na adolescência, que vão começar a vida sexual. Eles têm que ter acesso ao preservativo, tem que receber educação sobre como praticar o sexo seguro, né? E aí nós esbarramos em problemas morais da sociedade, nesse falso moralismo, na verdade, da sociedade, que atrapalha bastante, e de alguns grupos religiosos também, não é? Que atrapalha muito a conscientização e a educação em HIV e AIDS. O Estado não tem condição de patrocinar as campanhas que precisam ser feitas, todo o movimento de esclarecimento a um preço comercial das televisões, comprar horário nas televisões, não há dinheiro para isso. Então, o que nós temos visto é que os jornalistas se interessam pelo tema e que os jornalistas criam pautas para discutir esse tema. E é isso que tem que ser feito, tem que ser uma colaboração de todos. O problema da AIDS não interessa só para o Ministério da Saúde ou para as secretarias da saúde do Estado ou das prefeituras. É um problema geral do país, não é? E ele tem que interessar a todos, a sociedade como um todo. Essa coisa no Brasil da gente ficar deixando, não, isso é obrigação do governo, isso está aí, nós estamos vendo o que dá esse tipo de filosofia
de comodista, de achar que a responsabilidade de tudo é do governo. Não tem condição de fazer isso. Não tem por falta de organização, falta de preparo e por falta de condições materiais mesmo, por falta de condições econômicas de enfrentar um problema tão grande quanto esse. Eu acho que o maior desafio, nós temos dois grandes desafios na saúde pública. O primeiro é que nós investimos pouco em saúde. O dinheiro que é destinado ao SUS pelos três governos, estadual, municipal e federal, é insuficiente para você dar saúde de boa qualidade. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o gerenciamento. Nós temos uma saúde que é pobre e mal organizada. Você imagina que você tem uma organização de saúde em que o ministro da Saúde é trocado em meses às vezes. Em meses troca 2, 3 ministros da Saúde. As secretarias de Estado, a mesma coisa. As prefeituras, a mesma coisa. E cada um que entra, troca as diretorias, modifica tudo. Explica para mim, que empresa privada conseguiria sobreviver assim? Você imagina uma cadeia de supermercados. Muda o presidente. Ele troca todos os gerentes. E aí, daí a 6 meses, troca o presidente outra vez, que muda todos os gerentes, todos os diretores. E a maioria deles escolhidos por critérios políticos e não por critérios técnicos. A saúde tem que ser organizada por critérios técnicos, sabe? Tem que ter profissionais de carreira que sejam cobrados e que conheçam o problema da saúde pública de perto, né? Não como é feito por esse Brasil afora aí, né? Depende do que você considera cura. Eu acho que essa coisa mágica, essa imagem mágica que a população tem da cura do câncer, nunca vai acontecer. Eu sempre digo, se acordar hoje, um dia de manhã, pega o jornal, está escrito encontrada a cura do câncer, nem se dê o trabalho de ler, porque isso nunca vai existir. Você nunca vai ter um único medicamento que cure todos os casos de câncer, por uma razão muito simples. São pelo menos 100 doenças, mais de 100 doenças na verdade. E cada doença tem diversos subtipos. Por exemplo, eu pego um câncer de mama. O câncer de mama tem pelo menos 20 subtipos. E cada um deles divididos em outros subtipos ainda. E esses subtipos são tratados de forma diferente. Alguns são sensíveis ao tratamento hormonal, outros não são. Alguns são sensíveis a determinados quimioterápicos, outros não. Quer dizer, é uma complexidade tão absurda que não há possibilidade de você ter um remédio que cure todos os casos. Esse é o primeiro ponto. Como é que tem evoluído o tratamento do câncer? Ele vai evoluindo em pequenos passos. Você desenvolve uma técnica, um esquema de tratamento, você consegue melhorar o resultado em 10%. E assim você vai melhorando gradativamente e hoje nós temos grandes avanços. Quando eu comecei a trabalhar na oncologia, nos anos 70, a gente curava 20% dos casos de leucemias nas crianças. Hoje inverteu, a gente cura mais de 80%. Então, você disser, a leucemia encontrou a cura? Algumas leucemias são bastante curáveis hoje, mas são muitos os tipos de leucemia, nem todas experimentaram esse avanço, né? Eu acho que se você usa um meio de comunicação de massa, você sabe que aquilo vai ser visto por milhares de pessoas, milhões às vezes, como é o caso da televisão, por pessoas com formações diferentes. Vai ter desde gente que nunca leu até pessoas eruditas até. O desafio qual é? É que você fale uma linguagem que as pessoas mais simples, que não tiveram acesso à educação, entendam e que aquelas que puderam estudar não se sintam ofendidas pelo que você está dizendo, entende? Você não pode simplificar um ponto tal, um ponto que fique uma informação banal, ridícula. Você tem que encontrar a linguagem para explicar coisas complexas de um jeito que as pessoas entendam. O que é chato de entrevista de médico na televisão? Porque nós somos muito ligados à linguagem técnica, não é? A linguagem técnica é, inclusive, uma defesa que nós temos, né? Porque você fala na linguagem técnica, você não fala nada errado. Só que ninguém vai entender.
E fica uma coisa muito chata quando você começa a ouvir termos que a gente não entende. É como quando os economistas falam, né? Então, a dificuldade é essa. E você não nasce sabendo. Não nasce sabendo, conhecendo essa linguagem. Às vezes as pessoas dizem, você tem uma facilidade de comunicação. Não, você tem que treinar. Faço, vejo, erro. Às vezes depois de tanto tempo só na TV Globo, estou há, sei lá, 18 anos, 19, 18 anos. Você erra, depois às vezes eu assisto e falo, por que eu falei aquela palavra? Podia ter já explicado de outro jeito, né? É um longo processo. Saúde é uma condição de bem-estar e ela envolve muitos aspectos. É um bem-estar físico, bem-estar psíquico, bem-estar social. Não adianta você estar bem, psiquicamente bem, viver num lugar violento, fugindo de bala perdida. Você não tem saúde desse jeito. O conceito de saúde tem que envolver a comunidade. E você não pode se considerar uma pessoa saudável se você vive numa comunidade com muitas doenças que podem acabar com a tua saúde, né? Então, a saúde envolve todos esses aspectos, né? O aspecto pessoal, físico, tem que estar se sentindo bem. O aspecto psicológico, você pode estar com o corpo perfeito, o organismo perfeito e estar deprimida, por exemplo, né? E a comunidade também.